Você que trabalha com estruturas no Revit provavelmente já teve que calcular a área de formas. E aí cada um faz de um jeito. Tem gente que tira no Navisworks, tem gente que exporta para o CAD e calcula de lá, e ainda tem gente que não calcula mesmo porque não dá para tirar isso no Revit. Para acabar de vez com esse problema, nesse vídeo eu trouxe a solução definitiva e gratuita que você estava esperando. Vou te ensinar a criar uma rotina Dynamo para automatizar o cálculo de formas. Além de calcular, nós vamos modelar essas formas, te permitindo inclusive conferir e separar essas quantidades como você quiser. Tudo isso utilizando o Dynamo, mas fica tranquilo que eu vou tratar aqui do zero, mesmo que você ainda não tenha se aventurado nessa ferramenta incrível de automações para o Revit. Opa, aqui é o Felipe e o meu objetivo aqui nesse canal é te ensinar a automatizar seu projeto do Revit, utilizando soluções em Dynamo, Python e inteligência artificial. E hoje eu trouxe uma solução que muita gente me pediu lá no Instagram, lá no LinkedIn, que é para calcular a área de formas do nosso projeto estrutural de forma automática. Porque aqui no Revit a gente faz aqui a modelagem da estrutura, mas acaba que ele não fornece para a gente a forma dessa estrutura, né? Então eu não sei exatamente quanto de forma que eu vou ter aqui nessa viga, por exemplo. Ele até fornece aqui para a gente uma área estimada ali desse elemento e um volume, mas não é a área que a gente usa lá para o cálculo de formas, fazendo toda aquela separação de faces que a gente faz, né? E pensando nessa demanda que a gente tem, eu trouxe aqui para ti uma solução do Dynamo, como você pode resolver isso no Dynamo, que é relativamente simples, tá? Mesmo que você nunca tenha trabalhado com o Dynamo, pode ficar aqui e acompanhe o vídeo que você vai conseguir criar essa solução aqui passo a passo comigo. E até você que já tem alguma experiência com Dynamo, já trabalhou um pouco com Dynamo, presta bastante atenção também, porque eu vou tratar aqui alguns pontos de geometria aqui do Dynamo, que com certeza vão te ajudar muito para essa e para outras soluções também. Então, sem mais delongas, vamos já para o nosso conteúdo, vamos abrir a tela aqui do Dynamo, mas antes já aproveita e deixa aquele like, se inscreve aqui no nosso canal para você receber mais esse tipo de conteúdo. Eu trago um conteúdo fresquinho aqui de ouro toda semana, e se você não curtir o vídeo ou se você não for inscrito, você não vai receber esse vídeo, pode ser que o YouTube não envie ele para você. Então é muito importante você fazer essa ação para o YouTube entender que realmente é um conteúdo que você se interessa, tá bom? Então bora lá, vamos para nossa tela do Dynamo. Bom, primeiramente, ó, eu tô com o meu projeto aqui de estruturas, e esse projeto, gente, ele é aquele projeto padrão da Autodesk, sabe? Mas você pode usar aí o seu projeto de estruturas, pode ficar à vontade porque não vai mudar nada, tá? A única coisa é que você vai ter que ter elementos estruturais, tá? Não pode ser uma família muito diferente dessa do comum, do padrão aqui do Revit, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma família de pilar, o piso, a viga, tem que ser mais ou menos essas estruturas aqui, tá? Até aqui a fundação ele trouxe também, que também a gente pode estimar a área de formas aqui desse bloco, tá? Mas a gente vai tratar mais da superestrutura, tá bom? Mas você pode também adaptar e utilizar aqui para o cálculo da sua fundação aqui dos blocos também, tá bom? Então tá, para eu abrir aqui o meu Dynamo, vou aqui em gerenciar ou manage aqui no meu Revit, vou lá no canto direito e coloco aqui para abrir o nosso Dynamo. Clico aqui. E aí aqui com o Dynamo aberto, a gente vai clicar em novo, tá? Pode ser que o seu Dynamo seja um pouquinho diferente aqui do meu. Isso vai estar relacionado com a versão do seu Revit, tá? Mas não se preocupa, geralmente vai ter uma interface aqui de Open New, você clica aqui em New. E aí ele vai abrir a nossa interface aqui de criação da nossa rotina aqui do Dynamo, tá? Bom, a primeira coisa, o primeiro nó que eu vou colocar aqui nessa minha rotina vai ser um nó para eu trazer esses meus elementos estruturais aqui para dentro do Dynamo, tá? Para eu trazer esses elementos estruturais, eu posso trazer por seleção. Então eu posso vir aqui, ó, selecionar esses meus elementos e aí trazer eles para dentro do Dynamo, tá? Para eu trazer esses elementos, você vai clicar com o botão direito aqui e você vai pesquisar aqui pelo nosso Select Model Elements, tá? Elements no plural, porque é mais de um elemento que a gente vai selecionar, tá certo? Aí você vai fazer o seguinte, tá? Você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, e ele vai deixar você selecionar os seus elementos estruturais, tá? Eu vou selecionar todos esses elementos aqui, tá bom? Todos esses aqui da superestrutura.
Show? Se você quiser garantir, né, a sua seleção para ficar mais claro, você pode, de repente, isolar o que você quer selecionar antes, né? Ou também ali ocultar o que você não quer, né? Vou até selecionar aqui de novo para a gente ter certeza. Ó, selecionei tudo, show de bola. E aí agora, com esses elementos selecionados, você vai aqui no cantinho esquerdo aqui, ó, e muda para o módulo de reprodução manual, tá? Isso para ele não ficar aqui travando e vai ficar rodando toda vez que você for colocar um novo nó, uma nova configuração aqui. Esse modo de execução manual é bem melhor, tá? Então eu tenho aqui os meus elementos. E agora o que eu vou fazer? Bom, para eu obter a minha forma do meu ambiente, do meu elemento, eu preciso da geometria dele, né? Porque pensa só, a gente tem aqui, por exemplo, essa viga aqui, ó. Eu tenho aqui essa viga. E aí, para eu obter aqui a nossa forma dessa viga, eu vou ter que extrair essas faces aqui dessa minha viga, né? Então, eu vou ter que pegar as faces laterais dessa minha viga, vou ter que pegar a face do fundo dessa minha viga, né? E a do topo eu vou desconsiderar, né? Justamente porque para calcular a forma a gente não considera essa face aqui do topo, tá? E também, claro, a gente vai ter que considerar a junção das peças, né? Porque se você pegar aqui, esse é um erro que algumas pessoas cometem, se você pegar simplesmente um elemento aqui puro, ele vai considerar todas as faces desse elemento e esse aqui também, por exemplo, esse que está junto. Mas a gente quer pegar a união dos dois, né? Justamente porque a forma, a gente vem ali, né? Deixa eu fazer um print aqui para ficar mais ilustrativo para a gente conversar, ó. A gente tem aqui a forma, né? Que a forma ela vai passar aqui no entorno, aqui vai beirar ali a face do nosso elemento estrutural, né? Justamente para daí vir o concreto, e o concreto ele vai preencher todo esse espaço aqui, tá? Então o que interessa para a gente, na verdade, são essas faces aqui de união dos elementos, tá? Mas já vou te mostrar como que a gente faz isso aqui dentro do Dynamo, tá? Vamos começar aqui, ó, pegando a geometria desse elemento, e nesse caso vai me interessar a geometria sólida, tá? Então eu vou chamar aqui um nó element.solids, para eu pegar somente os sólidos desse meu elemento, tá? Aí você vai apertar aqui em Run, ou você vai apertar F5, ele vai levar aí alguns segundinhos para importar essa geometria, tá? Quando importar essa geometria, ele vai trazer ela aqui para dentro do Dynamo, tá? Vamos aguardar aí alguns segundos, ó. Se eu clicar aqui, ó, nesse ladinho direito aqui, ó, cantinho direito, ó, clica aqui, você vai conseguir navegar no seu espaço 3D aqui do Dynamo, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a minha estrutura, show de bola, peguei aqui os sólidos das minhas estruturas. Maravilha! Então tá, bom, eu tenho aqui os sólidos, né? Mas eu quero obter as faces, né? Eu não quero simplesmente pegar o sólido aqui e jogar pro Revit, não, eu quero obter as faces. Bom, para eu obter as faces, eu vou fazer o seguinte, eu vou explodir cada sólido desse. Sabe lá no CAD, não sei se você já mexeu com CAD, que a gente tinha um bloco e aí a gente explodiu o bloco, é mais ou menos a mesma ideia. A gente vai pegar um sólido e vamos explodir esse sólido. Aí quando a gente explode um sólido, ele vai virar faces, tá? Então a gente vai chamar aqui, ó, esse nó que é o Geometry Explode, e a gente vai explodir esse nosso nó, esse nosso sólido, tá? E aí você vai ver que cada sólido, ele vai se transformar em uma lista de superfícies. Ó, então eu tenho aqui, ó, cada sólido aqui que eu tinha, ele se converteu em uma lista de superfícies, tá bom? Show de bola. Então tá, bom, como que eu jogo agora essas superfícies lá para o Revit? A gente já vai trabalhar o filtro aqui de superfície, né? Porque não são todas que a gente vai pegar, mas deixa eu já te dar a ideia final, tá? Eu vou aqui com o nó Direct Shape, que é esse nó aqui, ó, Direct Shape by Geometry, tá? O que esse nó vai fazer, tá? Ele vai pegar uma geometria aqui do Dynamo e vai jogar essa geometria lá para o Revit. Ele vai modelar essa geometria em uma forma de família, tá? Então eu vou botar aqui Geometry, tá? E aí você bota uma categoria, você clica com o botão direito, pesquisa aqui por categorias, e aí você bota a categoria que você quiser, tá? Ele vai modelar uma família que vai simular essa nossa face da nossa forma, tá? Eu geralmente boto, nesse caso aqui, estruturas temporárias, tá? Porque não é muito usada essa categoria, fica mais fácil de filtrar. E também, né, acaba que faz sentido, porque
uma forma é uma estrutura temporária, né? Então a gente pode usar essa categoria aqui tranquilamente, tá? Ele tem outros nós aqui opcionais, tá? Tem um nó aqui de material para você botar o material que vai ser usado, que é muito interessante, tá? Vou fazer aqui contigo, te ensinando como a gente coloca o material. E o nome também desse elemento, tá? Que eu costumo não usar muito, mas se você quiser você pode usar também, tá? Vamos definir aqui um material dessa nossa forma. Primeiro, você vai lá e para criar um material lá do Revit, né? Vai aqui em materiais. É que ele tá com um plugin aqui ligado aqui meu aqui, só um pouquinho. Deixa eu desligar ele aqui. Bom, para você criar um material, né? Você vai lá normal, vai lá em materiais, lá em gerenciar. E aí aqui você vai criar um novo material, tá? Você vai aqui criar um material. Você coloca as aparências que você quiser, tá? Eu criei aqui um material chamado formas, ó. Com esse nome aqui mesmo, ó. Formas, tá? E eu vou até botar uma corzinha aqui pra gente conseguir diferenciar ele lá. Botar um laranja, que fica legal. Padrão de superfície preenchimento sólido. Show de bola. Tá bom, por enquanto tá bom, tá? Para eu chamar esse material aqui no Dynamo, eu vou chamar esse nó aqui, ó, que é o Material by Name, tá? Material by Name, eu conecto aqui, ó, clicando aqui nos dois. E aí eu vou chamar uma string para colocar o nome desse material, que vai ser Formas, que é o nome do material que eu acabei de criar, tá bom? Então tá, vamos fazer uma simulação aqui para ver o que vai acontecer? Vamos lá, eu vou dar aqui um Run. Vamos esperar, ele vai demorar aí um pouquinho mais, porque, né, ele vai ter que fazer todo esse processamento, modelar essas famílias, mas também não vai passar de 1 minuto, geralmente, tá? Dependendo aí do tamanho do seu modelo. Bom, terminou aqui de processar. Vamos lá pro Revit pra gente ver, ó. Eu vou selecionar esses meus elementos aqui, e aí agora eu vou filtrar por estruturas temporárias. Show. Boto aqui um Isolate. Ó, então o que ele fez, tá? Ele transformou aquelas nossas faces em famílias, ó, estruturas temporárias, tá? É justamente isso que o Direct Shape faz, tá? Só que você vai perceber que nesse caso, claro, a gente não filtrou ainda para ele tirar a face do topo, né? Então ele está considerando aqui a face do topo. E além disso, ele também está considerando a união dos elementos, ó. Então a gente não colocou para juntar esses sólidos lá para justamente a gente conseguir tirar essa face aqui e conseguir subtrair para dar um resultado mais preciso da nossa forma, né? Então tá, beleza. Mas eu só queria te mostrar mesmo como que vai, qual que é a ideia dessa rotina para daí sim agora a gente fazer o nosso filtro lá, tá bom? Então tá, vamos lá para voltar lá pro Dynamo. Então, ó, eu não quero modelar já direto, Direct Shape, eu já posso jogar ele lá pro escanteio, posso jogar ele lá pro lado, né? Depois aqui do nosso elemento Solids, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai chamar um nó aqui, ó, que é o Solid by Union, que ele vai justamente unir os nossos sólidos, tá? Só que você vai ter que usar esse nó 2 vezes, tá? Porque primeiro ele vai unir todos os sólidos dentro da família. Então, se você tivesse mais de um sólido aqui nesse pilar, por exemplo, que não costuma acontecer, né? Mas vai que tenha isso também. Ele vai unir todos os sólidos a nível de família e depois a gente vai unir todos os sólidos a nível do projeto, tá? Então aqui eu tenho todos os sólidos unidos a nível de família. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e coloco aqui para eu unir esses meus sólidos a nível de projeto, tá? Vai demorar aqui também alguns segundos para processar, tá? Esse tempo vai depender, claro, do processamento da sua máquina e principalmente do tamanho do projeto que você está trabalhando, tá? Bom, processou aqui e você pode ver que ele converteu tudo para um único sólido, tá? Com esse único sólido aqui, agora sim eu consigo explodir ele e pegar as faces externas, justamente porque ele considerou isso aqui tudo como uma estrutura maciça, tá? Então esse é o pulo do gato. Então a gente precisa juntar todas as estruturas em um único sólido, para daí sim obter as faces desse nosso único sólido, tá? Agora eu vou aqui, ó, eu conecto em Geometry Explode. Aí eu vou tirar ali, vou extrair as faces desse meu sólido único, né? Então, beleza? E agora sim a gente faz o nosso filtro da face, tá? Bom, como que eu vou trabalhar esse meu filtro da face aqui, tá? Deixa eu isolar uma viga aqui de novo para eu te mostrar como que a gente vai fazer isso. Vou isolar ela aqui, tá? Vou tirar um print aqui para ficar mais claro para a gente conversar. Vamos lá. Bom, o que acontece, galera? Eu não sei se você se formou em arquitetura, em engenharia ou algo assim, mas em algum momento pode ser que você tenha ouvido falar dos vetores, né? Os vetores são direções aí que a gente usa em âmbito aqui de geometria e no Dynamo.
a gente usa bastante, tá? Inclusive lá no meu curso de Dynamo, lá, o método AutoRevit, eu ensino do zero ao mais avançado de Dynamo, tá? Bem do zero mesmo. E o mais avançado eu digo criação de Python, scripts, criação de código diretamente vinculado à API do Revit. A gente conseguiu usar tudo que o Revit pode oferecer. E lá a gente tem aulas exclusivas falando sobre vetor, dado a importância que esse elemento geométrico tem, tá? Mas pensa só, cada face dessa, ela tem um vetor normal. O que é um vetor normal? É um vetor que está a 90 graus dessa face, tá? Então, por exemplo, essa face aqui, ela tem um vetor saindo para cá. Essa face tem um vetor saindo para cá. Essa tem um vetor para cá. Essa daqui, ó, que está escondidinha aqui, ela tem um vetor também saindo. Essa daqui assim e essa daqui aqui para baixo, tá bom? Esses vetores, eles são todos no nosso espaço tridimensional. Então, a gente tem o nosso XYZ lá do nosso espaço, tá? E cada vetor desse, ele tem uma coordenada, tá? E essa coordenada vai dizer a orientação desse vetor, tá? Então, por exemplo, esse vetor aqui que aponta para cima, ele vai ter um valor de z maior do que zero, justamente porque ele está apontando para cima, tá? Esses aqui que estão nas laterais, eles vão ter um z igual a zero. Por quê? Porque eles estão totalmente na horizontal, tá? Claro, pode ser que o seu elemento esteja um pouquinho inclinado, mas mesmo assim não vai ter uma inclinação assim tão brusca para ele mudar esse valor, né? Então, geralmente, esses vetores que saem das faces que são verticais, né? Eles estão com o vetor com valor z igual a zero, tá? E esse aqui de baixo, como ele aponta para baixo, tá? Então, ele está apontando aqui para baixo, ele está com o nosso vetor z negativo, tá? Então, por que eu estou te falando isso? Porque essa é uma forma que a gente vai usar para filtrar e excluir essa face aqui. Porque eu vou filtrar porque não me interessa a face do topo, né? Eu não quero essa face aqui do topo. Eita, deixa eu botar um vermelho aqui que fica melhor. Eu não me interessa essa face aqui do topo, tá? Então, eu vou justamente tirar essa face aqui do topo para sobrar exatamente a nossa caixa que vai formar a nossa forma, tá? E aí, para eu tirar essa face, eu vou usar um argumento de que eu não quero face cujo vetor normal seja maior do que zero. Então, eu não quero face que esteja apontando para cima. Eu só quero as faces laterais e a face aqui do fundo, tá bom? Então, dá um replay aí, volta um pouquinho se você não entendeu muito bem esse conceito, porque ele é um conceito bem legal que você pode aplicar em várias outras rotinas, tá? Então, você pode aplicar esse conceito e utilizar aí para, enfim, todas as situações que você tiver. É um conceito muito utilizado, tá? Então, a gente vai filtrar para pegar somente a face lateral e a do fundo, excluindo essa daqui do topo, tá bom? Então, eu vou aqui para o meu Dynamo e aí aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou projetar um vetor em cada face dela. Então, eu vou usar um nó aqui, ó, que é o Normal Edge Parameter de face. Esse último aqui, tá? E aí, eu vou pegar a minha face, vou colocar um fator UIV, que nesse caso, a gente bota 50% para ele pegar bem no centro, ó. Então, ele vai colocar um vetor aqui. Você não vai ver o vetor, porque aqui no Revit, no Dynamo, aqui ele não aparece, tá? Mas, esse vetor é bem como eu te mostrei aqui nessa imagem, tá? Vai funcionar dessa forma, tá certo? Então, ele deu aqui uma lista de vetores. E aí, eu vou fazer um filtro aqui, ó. Bom, eu vou começar pegando a coordenada z de cada vetor. Então, vector z, vector.z. E aí, eu vou fazer o seguinte. Bom, só me interessa vector z que seja menor ou igual a zero. Concorda comigo? Porque, ó, se for igual a zero, quer dizer que ele é face lateral. Show de bola. Se for menor que zero, quer dizer que ele está apontando para baixo. É uma face do fundo. Show. Agora, se ele for maior que zero, significa que ele está apontando para cima, que não é o que me interessa, tá? Então, eu vou fazer aqui uma comparação menor ou igual. Então, ó, eu quero o vetor z menor ou igual a zero, tá? Só que, na verdade, a gente vai colocar o zero aqui primeiro, porque ele compara o x com o y. Então, ó, esse aqui é menor ou igual a zero, aí ele vai me dar uma condição booleana, tá? Então, ele vai me dizer se é true ou se é false. True, se o vetor, ó, é menor ou igual a zero,
e false se ele não for, tá? E a gente vai usar isso aqui para filtrar depois, tá? Só antes eu vou fazer aqui um nó de arredondamento para ele não dar esse probleminha aqui de ficar -0 e tal. Pode ser que seja necessário aí no seu projeto também, tá? Então eu coloco aqui para arredondar. Vamos esperar aí um pouquinho. Show de bola. Agora já fica melhor aqui. Acabando que não tirou o -0, mas ele entende, tá? Show! Então tá. Agora para eu filtrar essas minhas faces, eu vou usar um nó que é o Mask, Filter by Boomask, tá? Vou colocar aqui o meu mask, que é a minha condição booleana, e aqui na lista a gente vai colocar nossas superfícies, que é justamente o que a gente quer filtrar, tá? Coloco aqui, ó, list, e aí quando eu der o F5, ele vai separar em duas listas. Ele vai separar em lista de superfícies que o vetor Z é menor ou igual a 0 e lista de superfícies que ele é maior que 0, tá? Então eu vou usar somente essa inList aqui, que vai me mostrar justamente minhas faces, que são as faces das formas, tá? Vou até colocar aqui para a gente conseguir visualizar e eu te mostrar, ó. Vamos esperar ele processar. Ó, vou clicar aqui no meu list flatten, ó, e você vai ver justamente que... Eita, gente, eu acho que deu um probleminha aqui que ele inverteu. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá, o match round, beleza. Eu troquei aqui, ó. Eu troquei esse menor igual aqui, ó. Vamos trocar as portinhas aqui, ó. Vocês já vão entender por quê, tá? Deixa eu voltar. Sempre me confundo com esse nó aqui, ó. Esse nó, ele faz o seguinte. Ele vê se o x é menor ou igual que o y. Então, a gente vai comparar o nosso valor lá, tá? Que é esse aqui. Então, se esse valor for menor ou igual a 0, agora sim, tá? Então, só trocando as portinhas aqui, que agora provavelmente ele vai dar certo, tá? Vamos esperar um pouquinho aí para ele processar. Beleza. Ó, agora sim, ó. Agora ele pegou pra gente, ó, a face lateral, a face do fundo e descartou essas faces aqui do topo, ó. Tanto que se eu for vir aqui, ó, e tirando a previsibilidade da geometria desses meus nós, eu vou conseguir ver exatamente, ó, as minhas faces lá que eu vou modelar, tá? Vou voltar lá, ó. Agora sim, ó. Show de bola. Tá aqui, ó, todas as formas que eu vou considerar. Pô, perfeito, cara. Show. Sensacional, né, gente? Ó, tudo recortadinho. E você pode ver que ele tirou a união, né? Então, ó, aqui eu não tenho face repetida. E além disso, ele também tá tirando a nossa face do topo, tá? Pô, maravilha. Então tá. Agora aqui com esse nosso resultado final dessa nossa face, o que eu vou fazer? Eu vou modelar esse meu Direct Shape, né? Vou modelar ele aqui. Só que depois de modelar, eu vou colocar um parâmetro de área, porque o Direct Shape ele não tem um parâmetro de área para a gente colocar exatamente qual que é a área dessa face, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um parâmetro de área desse meu estrutura temporária para a gente conseguir carregar essa informação, tá? Então, a gente vai aqui em gerenciar, parâmetro de projeto, e aí você cria aqui um parâmetro área de formas, tá? No meu caso aqui, eu criei esse parâmetro aqui, ó. Área de formas, tá? Vai ser um parâmetro de área, resultado de análise. Aí você pode botar onde você quiser, né? E aí você só marca a categoria que você está considerando, tá? No meu caso aqui, eu marquei as estruturas temporárias, tá bom? Show de bola. Então tá. Criado aqui o parâmetro, você vai lá no seu Dynamo e aí você chama esse nó aqui, ó, que é o Set Parameter by Name, tá? No meu caso aqui, o meu elemento é a forma que foi modelada, tá? Então, depois que ela modelar, a gente vai fazer ali o processo de colocar o valor de parâmetro. E aí, o nome do parâmetro aqui a gente vai chamar uma string. Vamos colocar aqui o nome do parâmetro que, nesse meu caso aqui, é área de formas. E o valor vai ser a área dessa forma. Que no meu caso, ó, deixa eu só tirar aqui a geometria para ele não modelar já. Vai ser a área dessa superfície, ó. Então a gente vai chamar o nó aqui, que é o Surface Area, para a gente calcular essa área, tá? E aí você vai ver se ele está entregando na unidade de medida que você quer, tá? Nesse meu caso, ele está dando um valor muito alto, tá? Eu acredito, deixa eu ver aqui. Eu acho que é porque o meu projeto está aqui em centímetros e ele está com uma área em metros. Acho que deve ser algo assim, tá? Então, eu vou fazer uma conversão de unidades, tá? Então, você converte para units. Por quê? Porque o meu projeto está em centímetros, tá? Se o seu projeto estiver em metros já e a área em metros quadrados, show de bola, tá? Muito provavelmente ele vai dar certo. Então, eu vou conectar aqui e eu quero converter uma área. Então, vamos lá em cima, área. Que é square centimeters, eu quero converter para square meters. E aí, provavelmente, ele vai me dar o resultado. Agora sim, então, um resultado bem mais condizente, né?
71, 200 e pouco, tá ok, né? Show. Então eu vou passar esse valor para cá, né? E eu vou continuar modelando lá o meu Direct Shape, tá? Presta bastante atenção nessas entradas aqui, tá? Para você conectar tudo como ele pede, tá? Então eu vou conectar minhas superfícies aqui em Geometry, né? Vou modelar esse meu Direct Shape. Depois de eu modelar o meu Direct Shape, eu vou inserir um valor de parâmetro área de formas, tá bom? Então eu vou clicar aqui em Run para ele rodar esse meu script aqui, tá? Vamos esperar ele rodar. Enquanto ele está rodando, se você assistiu o nosso conteúdo até agora e você ainda não deixou o like, já aproveita aqui esse momento, deixa o like para esse vídeo ser compartilhado para mais gente e, além disso, você conseguir ser notificado de próximos vídeos, tá? Porque quando você curte um vídeo aqui meu, o YouTube entende que esse é um conteúdo que gera valor para você, tá? Então, se você está gostando do vídeo até agora, essa é uma solução ótima, excelente para você, essa é a sua forma de deixar o seu muito obrigado. E claro, né, se você quiser deixar algum comentário também, eu fico muito feliz com os comentários de vocês, tá? Então tá, vamos ver se deu certo, gente. Ó, modelou aqui pra gente, ó. Vamos isolar aqui as nossas formas. Vou botar aqui um filtro, vou desmarcar estruturas temporárias, vou dar aqui um isolar. Show, ó. Nossa, que espetáculo, né, gente? Isso aqui, para quem trabalha com estruturas, é ó, prato cheio, ó. Modelou todas as formas aqui para mim. E se você for clicar aqui, ó, você vai ver que vai ter um parâmetro preenchido, área de formas. E aí, se você quiser extrair essa quantidade, você vai aqui na tabela de estruturas temporárias e você vai extrair as quantidades de área de formas. Você pode classificar essas quantidades, organizar e tudo mais, tá? Se você percebeu, todas essas faces, elas vão vir aqui separadas nos elementos, tá? Então, a gente pode, por exemplo, ó, na nossa própria rotina, a gente já pode classificar isso, mas eu posso vir aqui, selecionar, ó, e colocar, por exemplo, essas formas aqui, elas são do primeiro pavimento. Então, eu posso vir aqui em comentários e posso botar primeiro pavimento. Aí eu faço essa classificação, essa quantificação por área, ó. Beleza. Aqui eu faço segundo pavimento, né? Maravilha. E daí, para fechar, a gente coloca lá o terceiro pavimento. Show de bola. E aí, aqui eu vou ter o meu quantitativo, eu posso fazer agrupado por nível, ó. Pô, isso é fenomenal, né? Então, vou classificar agrupar por comentários. Cabeçalho, ok. Ó, primeiro pavimento. Vou desmarcar, itemizar cada instância, né? E na formatação, a gente vai calcular o total. Calcular os totais. Show. Aí ele calcula aqui para mim exatamente a área de forma por pavimento, tá? Pode ser que no seu projeto ele não faça essa separação muito bem, tá? Especialmente se o seu pilar for retangular, que é o que geralmente acontece, né? Esse padrão aqui do Revit aqui é um padrão meio americano, que tem as colunas circulares, não é o que geralmente a gente adota no Brasil, né? Mas pode ser que ele junte aqui todas essas formas, tá? E aí você vai ter que fazer um split em cada nível, tá? Então, no Dynamo, a gente consegue configurar aqui para ele fazer essa divisão para a gente automática, tá? Então, eu consigo pegar e seccionar aqui exatamente os nossos pavimentos de acordo com o que está modelado, isso de forma automática, tá? Só que nesse caso, a gente vai ter uma manipulação de geometria um pouco mais complexa, tá? Aí, para eu te trazer isso tudo aqui nesse vídeo, vai ficar muita informação, pode ser que confunda a sua cabeça, tá? Então, se você quiser fazer o download dessa solução, essa que eu te mostrei, essa outra solução mais complexa que envolve essa separação dos níveis, inclusive eu já coloco para ele inserir o parâmetro lá do nível, tudo certinho, prontinho para você usar. Aí você pode ter duas opções, tá? Que você pode fazer. Você pode virar aluno do meu curso, tá? Que eu já vou explicar como que funciona. Que daí lá no curso os alunos têm direito a todas as rotinas do YouTube aqui, tá? Todas as rotinas, todos os scripts, todos os plugins, tudo que eu mostro aqui no YouTube. Quem é aluno tem acesso exclusivo, incluído no curso, né? Então, além do curso de Dynamo, que é o principal, você ganha de bônus todas essas rotinas sensacionais que eu faço aqui, tá? Inclusive essas que tem um plus, tá? Mas se você está começando agora, está na dúvida se quer ou não entrar para o curso, conhecer o Dynamo agora, ou de repente se você está interessado nessa solução, eu vou deixar outro link aqui para você também adquirir essa solução separadamente, tá? Mas vale muito, muito mais a pena você entrar para o curso. Você vai ver que tem muitas opções lá. É só você ver aqui meu canal do YouTube, você vai ver que tem muita rotina pronta para você usar, tá bom?
Bom, e como você viu então o Dynamo, deixa aqui nos comentários se essa é a primeira vez que você está mexendo no Dynamo, que eu fico muito feliz em saber que mais pessoas estão conhecendo essa ferramenta, tá? Então aqui com o Dynamo a gente consegue manipular esses nós, e aí com esses nós, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Pode fazer modelagem, pode fazer documentação de projeto, pode fazer detalhamento, isso tudo dentro das possibilidades aqui que ele oferece de automação. Você vai ver que aqui no meu canal do YouTube a gente tem uma série de exemplos reais de projeto, né? Eu sempre gosto de trazer exemplos reais, mostrando a capacidade incrível que essa ferramenta tem, tá? Se você quiser aprender Dynamo do zero mesmo, ao mais avançado, passo a passo, com dezenas de aula, suporte, tudo que você precisa para aprender essa ferramenta aí em pouco tempo, tá? Eu digo que é um atalho quando você entra pro curso, porque tá tudo bem separadinho, é só você pegar e estudar, tá? Que você consegue aprender essa ferramenta. E inclusive lá tem um módulo completo de inteligência artificial também. Então eu ensino a criar rotinas, a criar plugins utilizando a IA, tá? Utilizando o Cloud, utilizando o ChatGPT. Inclusive tem alguns prompts prontos também. Vocês vão ver que tem muito material do curso. Vale a pena você conhecer, tá? Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo para vocês conhecerem, tá? E eu espero vocês lá, ou espero nos próximos vídeos aqui do nosso canal. Grande abraço, até mais!